Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha as belas imagens de aves brasileiras registradas nos biomas. Conheça também o projeto científico internacional que pretende sequenciar o DNA de todos os animais e plantas da Terra. E ainda estudo mostra que aumentou a incidência de raios no país. Os dados sobre as descargas elétricas obtidos com tecnologia avançada podem ajudar a salvar vidas. O estudo ambicioso sobre o código genético dos seres vivos do planeta deverá evitar o desaparecimento de espécies. E o fotógrafo Ricardo Martins documentou aves encontradas na Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal e no Cerrado. O Brasil é um país com grande incidência de raios. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, detectou um aumento de descargas elétricas nos últimos anos. O resultado é atribuído à precisão da técnica utilizada, além da influência dos fenômenos El Niño e Laninha e do aquecimento global. Um clarão no céu carregado, normalmente encerrado por um estrondo ouvido à distância. Esta é a maneira mais simples de definir as descargas elétricas, os raios. Um raio é uma descarga elétrica intensa, uma corrente elétrica similar ao que passa por um fio, né? Só que ela ocorre na atmosfera. E a sua intensidade é cerca de 1000 vezes maior do que as correntes que nós estamos acostumados nas nossas residências no dia a dia. Osmar Pinto Júnior é engenheiro elétrico e coordena o grupo de eletricidade atmosférica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O grupo divulgou recentemente um levantamento inédito sobre raios. Nos últimos 6 anos, o Brasil foi atingido por uma média de 77,8 milhões de raios ao ano. Um número bem maior que o apresentado no ano de 2002, 55 milhões. O especialista faz questão de dizer que a média apontada no estudo não é resultado do aumento real das descargas elétricas, e sim da melhoria da tecnologia na detecção dos raios. Os primeiros levantamentos de descargas elétricas no Brasil começaram a ocorrer regularmente a partir de 1950, mas só em áreas de aeroportos. Naquela época, os observadores anotavam a ocorrência dos trovões. Depois de 20 anos, aqueles levantamentos se transformaram no primeiro mapeamento de raios brasileiro. Um trabalho ainda muito impreciso. Já no final do século XX, foi possível detectar os raios através de satélites. E isso gerou o segundo levantamento que nós publicamos em 2002 da ocorrência de raios no Brasil. Nos últimos 15 anos, de 2002 até agora, uma terceira técnica muito mais precisa existe, que é monitorar os raios com sensores em superfície. Esses sensores dão resultado a esse levantamento que nós estamos publicando agora. O levantamento indicou que a quantidade de descargas elétricas muda muito de um ano para o outro. Em 2012, por exemplo, nós tínhamos 94 milhões de raios. E o ano passado, em 2016, foram 57 milhões. E já sabemos a causa. Qual é a causa? Os fenômenos El Niño e Laninha. Esses fenômenos que afetam o globo inteiro e que no Brasil afetam consideravelmente a quantidade de raios. O engenheiro elétrico explica que o aquecimento global é outro fenômeno que influencia na formação de tempestades e raios. Com o aquecimento global, nós temos mais umidade suspensa na atmosfera. Com mais umidade, obviamente, nós vamos ter mais nuvens e mais tempestades. Como resultado, mais raios. Nós somos, talvez infelizmente, os campeões mundiais na incidência de raios. Por quê? Porque nós somos o maior país tropical do planeta. E a região tropical, aquela região central do planeta, é a região mais quente e com isso favorece a formação de maior número de tempestades e raios. Agora, a região que tem maior impacto dos raios não depende só da ocorrência de raios, depende
das pessoas que vivem, da quantidade de pessoas, da quantidade de objetos, do hábito das pessoas. Então aí varia. São Paulo, por exemplo, é a cidade com o maior número de mortes do Brasil. Não porque seja a região com mais raios, mas a população é muito grande. E com isso, então, o número de mortes aumenta. No Brasil, uma média de 300 pessoas são atingidas por raios ao ano. Cerca de 100 não resistem. Dados cada vez mais precisos sobre tempestades e descargas elétricas podem ajudar a salvar vidas e reduzir prejuízos materiais que, segundo Osmar Pinto Júnior, superam R$1 bilhão ao ano. No futuro, nós vamos poder dizer com uma grande certeza aonde vai ocorrer raios com 24 horas de antecedência. O que permite que tipo de ação? Do poder público, por exemplo? Por exemplo, gerar um alerta numa praia com 24 horas de antecedência. Olha, amanhã, quem for na praia tal, cuide-se, porque vai acontecer tempestade com muito raios. Hoje nós já podemos dizer isso, podemos dizer, mas ainda a margem de acerto não é aquela ideal que a gente gostaria. Então, nós estamos evoluindo nessa direção e logo, logo nós vamos ter essa informação com muita precisão no Brasil. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A Justiça Federal suspende portaria do Ministério da Justiça que reduzia para 1,7 hectare a área da reserva indígena Guarani, situada no Pico do Jaraguá, na capital paulista. Com a decisão em caráter liminar, a reserva volta a ter 512 hectares, de acordo com outra portaria de 2015, também do Ministério da Justiça, que reconheceu a posse permanente da terra Guarani. O Ministério do Meio Ambiente aprova plano que tenta evitar a extinção de 15 primatas da Amazônia. Entre as espécies da lista estão o sauim de coleira e o cuxiú preto. Os animais são ameaçados pela caça de subsistência, perda de área de floresta e por doenças como a febre amarela silvestre. Um momento decisivo de um programa pioneiro para devolver à natureza uma espécie da fauna brasileira. Esta filhote de lobo-guará foi solta depois de passar um ano em área protegida, vizinha ao Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ela tinha 4 meses quando foi resgatada em um canavial em Araraquara, interior paulista. Os pais dela morreram em uma queimada. A lobinha se tornou o símbolo do projeto inédito coordenado por profissionais como Rogério Cunha de Paula, analista ambiental do Senap, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do ICMBio, além de pesquisadores do Instituto Procarnívoros. Pela primeira vez, eles ensinaram uma filhote do lobo-guará a encontrar e se alimentar de frutos do cerrado, caçar animais e se defender de predadores. Depois de aprender a sobreviver sozinha, recebeu coleira de monitoramento. E, finalmente, no dia 2 de dezembro de 2017, o portão do recinto foi aberto e a lobinha ganhou a liberdade. O sucesso do projeto pode gerar um modelo a ser replicado para a preparação e soltura de outros filhotes órfãos. E aguarde, porque tem mais! As aves do Brasil registradas pelo fotógrafo Ricardo Martins. E a seguir, projeto científico internacional vai fazer o sequenciamento genético de todos os seres vivos da Terra. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Um grupo internacional de cientistas participa de um projeto ambicioso: fazer o sequenciamento genético de todas as espécies animais e plantas da Terra. Pesquisadores brasileiros vão integrar a equipe responsável pela chamada
Arca de Noé do terceiro milênio. Riqueza e variedade no mundo natural. Cientistas estimam que existam de 10 a 50 milhões de espécies de animais e plantas no planeta, embora tenham sido classificadas 1,5 milhão. Para entender a nova empreitada de pesquisadores do mundo todo, vale voltar às aulas de ciências. Lembra do DNA nas células dos seres vivos? É o composto orgânico que contém as informações genéticas responsáveis pelo desenvolvimento dos seres e pela transmissão das características para as gerações futuras. Genoma é o conjunto de genes de um ser vivo. A bióloga Marianne van Sluis, professora do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP, ajuda a coordenar no Brasil os grupos de cientistas que vão contribuir para conhecer melhor a biodiversidade mundial. Esse projeto ele tem um nome em inglês porque é uma iniciativa internacional. Ele se chama Earth Biogenome Project, que se eu traduzir para o português seria o projeto do biogenoma da Terra. Ou seja, conhecer a sequência de todas as espécies que ocupam o espaço terrestre. E a ideia do projeto é realmente a gente conhecer a informação que é codificada e que faz que a gente tenha árvores, que a gente tenha animais, que a gente tenha fungos, que a gente tenha amebas. Então a ideia é realmente conhecer a informação que constitui a vida na Terra. A coordenadora adjunta de Ciências da Vida na FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, explica por que é importante conhecer o código genético das espécies. O que faz um filho ser parecido com o pai ou com o avô ou com a avó? É a informação genética daquela família que está passando para os seus filhos, seus netos e bisnetos. A mesma coisa acontece para as plantas, para os animais, para todos os organismos que vivem na Terra. Um dos idealizadores do projeto, o pesquisador norte-americano Harris Lewin, explica por que os cientistas têm pressa para conseguir acessar o código genético de plantas e animais. Ele afirma que por conta das mudanças climáticas e da destruição dos ambientes naturais, a taxa de extinção das espécies é hoje 1000 vezes maior do que era há uma década. Eu vou dar um exemplo que acho que é legal. A gente conhece algumas espécies da Serra do Cipó, cujos parentes mais próximos só existem na África. Ou seja, essa linhagem evolutiva, ela vem de muitos anos atrás, quando a América do Sul e a África ainda estavam em contato. Então, conhecer que a sequência dessas duas espécies é relevante para que eu possa preservá-las no ambiente e não existem outras no resto do mundo. Seria uma Arca de Noé contemporânea para salvar várias espécies de animais? Existem iniciativas internacionais, aqui no Brasil está começando, que são relevantes, que é a coordenação de biobancos. É como se fosse um banco em que você guarda a informação da diversidade. Então eu vou guardar amostras. Um jardim botânico não deixa de ser um biobanco. Quando você vai para um zoológico, não deixa de ser um biobanco. E você pode compreender a diversidade biológica preservando esses biobancos. E você pode fazer isso de uma forma miniaturizada. Por exemplo, congelar pedaços de tecidos, pedaços de células, que você vai poder resgatar uma espécie, por exemplo. Os estudos vão durar pelo menos 10 anos. Só no Brasil, envolver pelo menos 300 pesquisadores. A nossa onça tem uma linhagem evolutiva. Então a gente vai tentar sequenciar o genoma das espécies relacionadas, por exemplo, a todos os gatos, a todos os cachorros, que não são só gatos e cachorros, são lobos, são leões. Esse é um exemplo. Felinos, canídeos e tal. Exatamente. A outra estratégia é pensar, por exemplo, como a nossa jabuticabeira. Então, quem são os parentes de jabuticabeira? Então, é sequenciar toda a diversidade das espécies de jabuticabeiras. Essa é uma estratégia. A outra estratégia é a gente tentar conhecer quem ocupa o espaço num dado lugar. Então, quais são as espécies que habitam a caatinga?
que habitam o nosso Pantanal, que habitam o Pampas. Então, a estratégia será de duas formas. Uma, conhecer as linhagens evolutivas, e a outra é conhecer a ocupação de nichos ecológicos, de ambientes. O sequenciamento do genoma humano foi um desafio tecnológico e custou mais do que o dobro do que este projeto vai custar agora. Por quê? Porque com o sequenciamento do genoma humano a gente pode desenvolver várias tecnologias, melhorar a eficiência de sequenciamento, mas sobretudo compreender vários aspectos de doença que a gente não tinha como conhecer sem ter o sequenciamento do genoma na mão. Eu acho que um exemplo que toca todo mundo é o bendito antibiótico. E todo mundo está vendo que a gente está desenvolvendo, as bactérias estão desenvolvendo resistência aos antibióticos que nós temos. Se a gente quiser desenvolver novas drogas, o conhecimento do genoma de outras espécies pode nos dar ferramentas para desenvolver novos antibióticos, novas drogas. E sem isso a gente não conseguiria fazer. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Tamanduá-bandeira, um animal na lista das espécies vulneráveis. Este tamanduá é o maior das 4 espécies existentes. Mede cerca de 2,20 metros e pesa até 45 quilos. Tem uma grande cauda com pelos grossos em formato de uma bandeira, por isso o nome do animal. Parente da preguiça e do tatu, é o único mamífero terrestre que não tem dentes, tem audição e visão limitadas. O olfato apurado é a principal ferramenta para encontrar alimento. Com o focinho estreito e alongado e as garras muito afiadas, abre vários formigueiros e cupinzeiros. Usa a língua pegajosa, que estica até 60 centímetros, para engolir até 30 mil insetos por dia. A fêmea tem quase sempre um único filhote, após uma gestação de 190 dias. O recém-nascido fica agarrado ao dorso da mãe e é amamentado até pelo menos os 9 meses. A espécie pode ser encontrada desde a América Central até a América do Sul. Ocorria em todos os estados brasileiros, mas atualmente está em risco de extinção em várias regiões do país. Tamanduá-bandeira, um mamífero único, ameaçado pelas ações humanas, como desmatamentos, incêndios e a caça. Você vai ver logo mais. O fotógrafo de natureza Ricardo Martins registra as aves do Brasil. O Repórter Eco volta daqui a pouco. As aves do Brasil pelo olhar do fotógrafo de natureza Ricardo Martins. Ele documentou em livro as imagens feitas em viagens pelos biomas do país. As cores do beija-flor rubi, o olhar do tucano-toco, o voo do gavião caboclo, instantes da natureza que o fotógrafo Ricardo Martins registrou. As imagens compõem o livro Birds of Brazil, Aves do Brasil, a coletânea de mais de 60 imagens colhidas em 8 anos de trabalho entre Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado e Amazônia, que nasceu graças a essa foto. Em 2008, quando eu estava no meio da mata, eu vi um passarinho pequenininho assim, na Mata Atlântica, uma saíra 7 cores.
É um pássaro pequeno, de uns 7 centímetros mais ou menos, com 7 tons de cores. E eu nunca esqueço daquela cena, né? Ela me impressionou muito pela beleza dela. Me encantei com aquilo. O desejo de admirar as aves para Ricardo Martins veio antes mesmo do que a fotografia. Remonta à infância dele, passada entre Mata Atlântica e Pantanal. Foi observando os animais, ainda menino, que ele decidiu que caminho seguir. Aos 10 anos de idade, com a maquininha do meu pai, eu peguei ela um dia para fazer foto de uns lagartos, que eles ficavam na beira da mata tomando sol. Eu cheguei ali, todos saíram correndo, e aí anos depois eu fui descobrir as técnicas para se fotografar os animais, né? E não sobrou nenhum. Só que eu vi uma cobra-cipó passando pelos galhos secos. E aquilo me chamou muita atenção, eu não tive medo em nenhum momento dela, a vontade de fotografar foi assim, foi muito impressionante a energia que surgiu ali de querer fotografar ela. Eu fotografei, apertei aquele botão e naquele momento que eu apertei aquele botão a minha vida mudou. Com a câmera a postos na carroceria de uma caminhonete, Ricardo conseguiu registrar o voo da arara canindé no Tocantins. Eu via as penas dela mexendo com o vento e ela do meu lado, eu tinha a sensação de voar com uma arara. Nossa, aquilo para mim foi uma felicidade absurda, assim. Só de estar ali para mim já compensava. Se acontecesse a fotografia, para mim seria um presente, seria o fechamento de tudo. E ela aconteceu. Eu fiz uma foto dessa arara, ela com as asas abertas, e ela olhava dentro do meu olho, essa arara. No Pantanal, tuiuius desafiando o vento. Foi no Rio Paraguai, eu estava com um barqueiro, num dia super bonito de sol, a gente saiu pelo rio. Eu estava fotografando algumas aves até numa praia, aí de repente o barqueiro virou para mim e falou assim, ó, vamos embora que vai fechar o tempo. E estava super bonito. E realmente fechou aquele tempo, veio uma tempestade de vento. E aí a hora que eu olhei, tinham 2 tuiuius, que é a árvore em cima do Pantanal, grandes, né? E aquele vento muito forte e ele lutando contra o vento, assim, ele abria asas para tentar voar e era uma cena linda, assim. Aí eu falei pro barqueiro na hora. Eu falei, dá uma paradinha, vou bater uma foto ali. Ele falou, não, de jeito nenhum, não vou parar, que tá perigoso. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, cara, olha a cena. É aquela coisa do fotógrafo, né? Ele falou, eu vou diminuir um pouco, você se vira. E aí ele diminuiu um pouco o barco e eu fiz essa foto. Com o novo livro, o fotógrafo espera despertar a vontade de conhecer e preservar a diversidade de aves encontradas no país. Eu tento trazer, através das minhas imagens, essa beleza. As pessoas prestarem mais atenção no que está à sua volta, nessa beleza que está em volta. E, obviamente, querer cuidar disso e preservar isso. Mas acho que o ponto inicial é começa a olhar um pouco para a sua volta, começa a escutar, começa a observar. Então, para mim, a fotografia é uma maneira que eu tenho de materializar meu sentimento, a maneira que eu enxergo o mundo. Eu acho mágico isso. Você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site, tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento do escritor Hermann Hesse. A frase é parte do discurso que ele escreveu ao ganhar o Prêmio Nobel de Literatura de 1946. Que a diversidade de todas as formas e cores tenha longa vida nesta nossa amada terra. Que coisa maravilhosa é a existência de tantas raças, tantos povos, tantas línguas e tantas variedades de atitude e visão. Repórter Eco, até o próximo programa.